dançam no cume das sombras. A luz não salvará você. Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome é essa minha vontade insana. Levar a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante, prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haste. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda. A escuridão não é sua vida. E minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador das sombras, me chame de Caim. E aí galera, o meu nome é Caim Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a 9ª parte de Se Eu Fosse para o Mundo de Mushoku Tensei. Continuando de onde parou, passando alguns meses de caminhada, eu e meu grupo chegamos até a cidade portuária, onde compraríamos as nossas passagens. Então nos aproximamos do porto e pedimos informações. Então eu chego perto de um homem e falo: senhor, gostaríamos de passagens para o continente central, por favor. Ele fala: vocês são os Ashiras, não? Eu falo: sim, nós somos. Ele fala: ouvi muito sobre o seu grupo A Velocidade, que vocês completam missões além do seu poder. O grandão ali deve ser o Roger da garota deve a pilar das chamas Iris, e você é o pilar do trovão Caim. Eu dou uma risada e falo que pelo menos não temos a pele dos meia boca. Por aqui os diálogos são os mesmos do original, com ele falando que o preço das nossas passagens seria normal, porém a do Roger seria mais cara. Então depois disso nos saímos dali, enquanto eu pensava em um jeito de levantar essa grana para pagar a passagem do Roger. Então nos vamos até um restaurante, almoçar e discutir o que faremos. Eu falo: bem, passagem do Roger custa 2.000 moedas de minério verde, e isso é muito. Eris: que baita problemão, Roger. Me desculpem por eu estar atrasando vocês. Isso não é sua culpa, a gente dá um jeito, pois de alguma maneira as coisas sempre dão certo. Após eu falar isso, os dois dão um sorriso. Então nos voltamos a comer, e ao passar do dia eu não conseguia pensar em nada para a situação do Roger. No dia seguinte eu iria comprar alguma coisa, pois sabia sobre a Imperatriz do Mundo Demoníaco. Então eu iria até uma barraquinha de lanches, comprar a comida, e após um tempo andando pelos becos da cidade eu veria uma mendiga pedindo comida. Assim eu já dou um pequeno sorriso e me aproximo dela. Você tá com fome? Ela se vira para mim e fala que não come há meses. Então eu dou toda a comida para ela, que rapidamente devora tudo. Então ela dá um pulo de alegria e logo tira o seu capuz, mostrando ser uma loli com chifres. Então enquanto lábia os seus dedos, ela fala que ia me dar o que eu quiser por ter saciado a sua fome. Muito bem, eu quero muito dinheiro, ela grita. Tá louco, eu tô quebrada. Então eu quero metade do mundo, ela fala. Isso até que poderia entrar em cogitação, mas infelizmente o meu poder diminuiu muito depois que eu renasci. Então vai demorar um tempo para eu conquistar o mundo, então não vai rolar. Certo, então eu quero um de seus olhos demoníacos. Após eu falar isso, ela dá um pequeno sorriso e manda eu chegar mais perto dela, e assim eu faço. Então ela rapidamente perfura o meu olho e tira o olho da previsão dela e coloca em mim. Eu estava aguentando toda aquela dor, então eu abro os meus olhos e vejo tudo um pouco embaçado. Ela fala: você provavelmente vai demorar um tempo para se acostumar. A propósito, eu não me apresentei o meu nome, e Kishirika, a Imperatriz do Mundo Demoníaco. Então eu me levanto, pois estava de joelhos por causa da dor.
O meu nome Caim Greirat, eu sou o pilar do trovão. Ela ficaria impressionada pelo fato de eu estar aguentando a dor e ainda ficar de pé. Então ela perguntaria se não estava doendo. E então eu respondo dizendo que, se comparando aos meus treinos de respiração, que eu fosse os meus pulmões, essas dores não são nada. Ela dá uma risada maligna e fala que eu era duro na queda. E termina falando que espera me encontrar de novo algum dia. É assim, ela sai dali, pulando nos telhados das casas, como uma maluca. Então eu sigo caminhando e tentando me acostumar com meu novo olho. Assim eu esbarro em um cara. Assim eu veria que uma coisa ia cair nele, então eu empurro. Assim eu continuo andando, enquanto ele gritava comigo, até que de repente uma caixa de madeira cai no local em que ele estava. Então eu mesmo ficaria surpreso e só pensava que eu era um portador de um olho demoníaco. E depois disso eu chego no nosso acampamento, onde eu falo tudo o que houve. E por aí a conversa seria como no original. Assim passamos. Tinham me acostumado com o meu olho da previsão. Assim eu conseguiria antecipar todos os movimentos dos inimigos. E assim eu nem precisava apelar tanto para as minhas técnicas de respiração. Galera, o nosso rank de aventureiros subiu. Então a gente tava fazendo missões melhores, beleza? Certa noite eu estava andando, enquanto ficava admirando tanto de dinheiro que a gente tinha conseguindo com as missões, até que eu esbarro com aquele cara que eu salvei. Ele fala: "Você é aquele garoto daquele dia? A propósito, muito obrigado por ter me salvado." Eu falo: "Não foi nada demais." Ele fala: "Eu sou o Carlos Leander, prazer em conhecê-lo, garoto. E a propósito, eu ouvir que vocês estão querendo atravessar para o continente central, mais passagem para um de seus amigos e muito cara." Eu falo: "Sim, você tem algum trabalho para nos?" Carlos diz: "Na verdade, como forma de agradecimento, eu consigo levar o seu amigo se você fizer um favor para mim." Eu falo: "E o que seria esse favor?" Carlos fala: "Vocês apenas têm que liberar os meus bens de contrabando quando chegarmos." Eu ficaria pensativo, mas acabo aceitando a proposta dele, pois isso ia ser muito barato para nossa situação. Então nós dois apertamos as mãos. No dia seguinte eu conto tudo para o pessoal e assim nos embarcamos. E o Rugerd vai do jeito que o Carlos mandou, e assim eu e a Iris vamos de barco até o continente central. Chegando lá eu vou buscar o Rugerd no local combinado, e chegando lá eu desço em um alçapão onde eu veria várias demi-humanas, ou como chamam aqui, homem-esfera. Um segurança me acompanhava até o local onde estava o Rugerd. Então ele fala para a gente ir embora logo, pois eles tinham muito trabalho a fazer. Então ele sai dali. Assim eu me aproximo do Rugerd e tiro o capuz que cobria sua cara, onde eu veria que ele estava com uma cara bem séria. Então ele fala para mim que tinha crianças nesse lugar. Então eu falo: "Vamos matar cada um desses traficantes de lolis no estilo FBI." O Rugerd fala: "Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, mas vamos fazer isso rápido." Assim nos vamos matando um por um dos guardas que estavam ali. Então o Rugerd fala que eu tinha que libertar as crianças. Então eu assento com a cabeça. Vou libertando crianças demi-humanas até que eu chego na última prisão, onde eu veria que uma delas estava machucada. Eu me aproximo aos poucos enquanto falava que estava ali para ajudar na língua dele. Assim eu chego perto da garota que estava machucada. Então eu uso magia de cura, enquanto as outras garotas estavam me cheirando e algumas até estavam acariciando o meu cabelo. Nos meus pensamentos: porra, realmente ter a aparência do Bel só atrai mulher para o meu lado. Após eu terminar de curar a garota, uma delas fala sobre a besta sangrada. Então eu falo que era para elas saírem dali, pois o meu companheiro estaria do lado de fora para garantir a segurança delas. Assim elas assentem com a cabeça e vão embora. Logo eu iria procurar a besta sagrada. Onde eu a encontro, ela estava por uma corrente e um círculo de mana por
baixo. Então eu dou um soco no chão, fazendo uma rachadura que desfaz o círculo. Assim eu me aproximo aos poucos dela, pois ela estava fazendo uma cara bem irritada para mim, mas com a minha espada eu corto as correntes dela com extrema precisão. Assim eu a liberto. Logo eu começo a acariciá-la como um cachorro e ela estava gostando. Pronto, boa garota, agora bora dar no pé daqui. Após eu falar isso, alguém dá um golpe na minha cabeça. E assim eu desmaio. Então antes de eu apagar, eu ouço algumas vozes falando que eu tinha que pagar por ter abusado do ser sagrado deles. E assim eu apago. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, beleza? E fui.